Amém. Ou fizeram nova todas as coisas. A Bíblia nos diz que o cristão não pertence a este mundo. Jesus disse que vocês não pertencem a este mundo, assim como eu também não pertenço. Não é que não habita ou não mora. Nós temos uma cidadania celestial. E como alguém que não pertence a essa vida, nós pertencemos ao reino de Deus, somos de Cristo. O homem sem Deus, a Bíblia diz que ele não pertence a Cristo. É duro a gente saber ter um parente, ter um amigo, ter um patrão, um empregado, e olhar para essa pessoa e entender essa pessoa não pertence a Cristo. Essa pessoa é do mundo. Essa pessoa é das trevas. Essa pessoa não é filha de Deus. Isso para a gente, não é fácil a gente admitir, mas é tudo isso que a Bíblia diz. A pessoa sem Deus, a Bíblia diz que ela é filha. João chega a dizer que chama de filho do diabo. Jesus chegou a chamar alguns judeus que faziam parte dos escolhidos de Deus. Jesus disse assim para os fariseus, João 8,44: vós tem por vosso pai o diabo. Jesus está dizendo, vocês não é filho de Deus, você é filho de Satanás, porque vocês têm o prazer de fazer a vontade dele. E como nós, neste mundo, como nós não pertencemos mais a este mundo, nós não podemos sofrer a tentação de achar que estamos livres de todas as coisas, do mal. Nós não podemos pensar que o fato de sermos crentes, Deus vai nos proteger e nos dar livramento de tudo, porque também isso não é real. Deus nos dá muitos livramentos porque somos seus filhos. Mas tem coisas que podem acontecer conosco. Acontecer conosco, primeiro pode ser porque Deus não nos garantiu nos livrar de tudo. Outras situações acontecem conosco porque nós não vigiamos. Ou porque não obedecemos a sua palavra. E quando algumas coisas estranhas acontecem entre nós, ou na vida de alguém que a gente conhece, que se diz ser cristão, a gente fica sem ter resposta. A gente fica confuso. Por que é que essas coisas acontecem na vida de um servo de Deus? Claro, a gente precisa discernir todas as coisas que acontecem. Tem coisas que acontecem que simplesmente é comum acontecer a todos os seres humanos, ou acontecer com qualquer um. Tem coisas ruins que acontecem que é as próprias mãos de Deus pesando sobre algumas pessoas. Tem algumas coisas que acontecem que é puramente demoníaca. E nem sempre a gente está com a capacidade de discernir. Isso aqui é coisa que acontece com qualquer um, coisa comum na vida, como furar o pneu do carro, bater o pé na calçada e lascar a unha do pé. É normal. Mas quando se trata de coisas espirituais, nem sempre nós temos a capacidade de saber de todas elas, que é as mãos de Deus operando, ou que é o inimigo que achou uma brecha em nós para fazer. Existem até coisas malignas na Bíblia, como no caso de um espírito maligno da parte de Deus, que ia sobre a vida do rei Saul para lhe atormentar. Mas tem casos que o espírito mau não era da parte de Deus, porque o próprio Deus permitia para um propósito, tanto na vida dele ou para quem lhe assistisse. Pois é, uns espíritos maus da parte de Deus também chegou até os profetas de Baal para que esses mentissem, para que alguém
sofresse a pena através da mentira daqueles profetas mentirosos pelos espíritos que se apresentou diante de Deus, diz: eu irei. Deus disse: então vai. Então veja que o mundo espiritual é mais complexo do que você imagina. Todo mundo já sabe que é real a presença do maligno. E uma das coisas que é confusa entre nós, e com certeza vocês vão ver e ouvir, porque às vezes se manifesta fisicamente e vem com vozes, pessoas que estão na igreja, que lê a Bíblia e toma a ceia, e de repente essa pessoa dá um berro e você perceber que é um espírito maligno possuindo essa pessoa. Teve uma mulher que ela gostaria muito de ser famosa, e o espírito propôs a ela, e ela aceitou a ideia de se tornar famosa, e ela profetizava. Isso não conheço a pessoa, mas um pastor contou essa história, o pastor Josué. E essa mulher é considerada uma profetisa da igreja, uma mulher de respeito. Mas o que ela fazia era pelos espíritos malignos. E ela mesma tinha feito um pacto para que essas coisas acontecessem, desde que ela se tornasse famosa. Mas ela caiu numa depressão tão profunda, e o pastor Josué Brandão foi juntamente com alguém da igreja conversar com essa mulher. Alguns aqui devem ter ouvido esse vídeo, esse relato, e lá foi onde ela contou. E foi difícil essa mulher ser liberta, ela confessou tudo o que tinha acontecido. O que eu quero dizer para você é que ela era uma profetisa da igreja de respeito, e provavelmente a maioria não tinha percebido que quem usava ela era um espírito maligno. Mas a gente fica então confuso se é possível um crente fiel a Deus ser possuído. Primeiro, o que é ser possuído? O que é ser possuído por um demônio? O que é uma possessão demoníaca? O que é uma pessoa endemoniada? Que possui ou apresenta demônio no corpo, nós vamos falar mais para frente um pouco mais. Possesso, que se comporta de modo diabólico, esse é um dicionário de significado, cujos pensamentos são demoníacos. Ou figuradamente, que é inquieto, uma pessoa traquina, endiabrada. Então a pergunta é: um crente fiel a Deus pode, não precisa você perguntar, é uma pergunta retórica, o crente fiel pode viver possuído por demônio? A resposta seria não. Se você vê uma pessoa viver endemoniada, ela está em falta com Deus em algum aspecto da sua vida. E mas Deus usa ela tanto, e como é que o demônio vai usar ela depois? E quem diz para você o que você acha que é Deus usando ela, que é Deus usando? Aí está a questão. Fala assim: uma pessoa foi usada por Deus ontem e hoje ficou endemoniada. De repente o que você achou que foi Deus ontem não foi. Mas foi seu pai, foi sua mãe, foi seu filho, seu pastor, sei lá quem foi. Não importa. Quando é uma pessoa que chega assim, meia maltrapilha na igreja, sem expressão, e fica possuída, a gente não duvida muito. Mas se for alguém engravatado, alguém que é pregador, se for alguém que é no círculo de oração, a gente vai ficar confuso, porque a gente faz diferença de pessoa para pessoa, só que o diabo não faz. E o inimigo se interessa mais por algumas pessoas do que por outras. Até porque tem gente que dá um prejuízo enorme no reino de Deus com seus comportamentos diabólicos. Tem outras que não faz tanto. Assim como tem pessoas que, quando é usada por Deus, essa pessoa mexe muito com o reino de Satanás. Tem gente que é usada por Deus e não mexe muito com o reino de Satanás. Com quem você acha que Satanás vai se interessar tanto? Vai se interessar mais por aquela pessoa que dá mais estrago no reino das trevas. Tem pessoas, irmãos, que vir à igreja ou não vir, para o diabo não faz diferença. Já tem pessoa que quando pega a sua Bíblia para ir na igreja, o inimigo estremece. E não pensa que o inimigo fica assim pensando com todo mundo, que não é. Ele não tem um interesse igual para todas as pessoas. Tem gente que passa numa obra de macumbaria
pisou na obra de macumba, daqui a pouco está possuído. Tem gente que é macumbeiro, feiticeiro, é médium, entra na igreja e o espírito não se manifesta nele. Não, aquela pessoa é feiticeira, ela vai entrar na igreja hoje, o espírito vai se manifestar. Não é assim. Existe espírito que quando a pessoa chega na igreja, ele deixa a pessoa e espera ela terminar o culto para acompanhar ela depois. Já tem pessoas que o espírito entra com ele e com a cambada junto. Então, não podemos padronizar. O mundo espiritual é mais sistemático que você imagina. Olha, um crente não pode ser possuído por um demônio no sentido de pertencer, mas pode ser influenciado. Existem pessoas que você vai colocar a mão sobre ela e ela nunca vai se manifestar demônio. Mas o seu comportamento é de uma pessoa que é controlada pelo poder do mal. Suas palavras, suas atitudes, seu comportamento visual, de palavra, seus gostos, suas preferências. E a pessoa que é influenciada, nem sempre ela sabe, ela percebe que está sendo influenciada. Geralmente são as pessoas que assistem, que acompanham, é que percebe o seu antes e o seu depois. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns sinais e que você vai na hora detectar com essa pessoa que é assim, de possessão. Que a gente pensa que uma pessoa possuída é só aquela que dá os berros falando com outra voz e tem aquela força descomunal. Isso aí são o revelado que o inimigo, a possessão, quando dá esses gritos, faz aquela força, naquele momento Satanás percebe que ele está em perigo, ele reage para não sair. Mas existem pessoas possuídas que ela não se manifesta assim. Tem gente que fica o tempo todo possuído. Já tem pessoa que de vez em quando, tem gente que está bem feliz da vida, vai para a igreja, quando chega aqui você vai orar, o espírito parece que entrou nele, o espírito não entrou nele, ele não está querendo sair. Tá? Mas pode ser influenciado. Lembra de Pedro? Mateus 16, abra sua Bíblia. 16, 23. Jesus disse para Pedro que o que ia acontecer. A partir do 21, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto, ao terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro foi lá e educadamente chamou Jesus à parte. Pedro, chamando-o à parte, não falou no meio de todo mundo. O que é que Pedro fez? Começou a repreender Jesus. Como? Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo algum irá acontecer. Parece que está falando. Parece que as palavras dele é coisa de Deus. Olha a influência maligna como que é. Ela pode vir de uma maneira que você vê de cara que aquilo não é de Deus. Mas tem vezes que você pode glorificar por algo que é o diabo que está falando. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus. Ou seja, você não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Mas disse para Pedro: por que Jesus não repreendeu um demônio? Porque Pedro não estava possuído, mas estava sendo influenciado. Mais ou menos assim, o inimigo vai perto de uma pessoa, não entra nele, mas fica jogando setinha. E aquela seta vai pegando. Você percebe? Algumas pessoas têm problema de mau humor por natureza, temperamento melancólico. Não todas as pessoas, mas é comum algumas pessoas melancólicas amanhecer o dia e não gostar muito de muita graça, não gostar muito de palhaçada. Aí daqui a pouco, umas 2 horas, a pessoa vai melhorando, daqui a pouco ela fica sorridente. Mas tem gente que amanhã cedo, não faça graça que ela vai te sentar a mão na orelha.
Mas tem pessoas que ela não é mal-humorada assim, mas de vez em quando dá um estalo. Hoje não mexa comigo. Mas essa pessoa fica a semana inteira de boa, como diz a gíria dos jovens, né? Mas de repente, hoje eu não estou bem, então não mexa comigo não, hein? Nem marido, nem ninguém não mexe comigo. Possivelmente são os capetinhas que conseguiu chegar mais perto e tá. E daí, rapaz, a pessoa se transforma e você fala: rapaz do céu, o que aconteceu com a minha mulher? De repente, que surpresa, isso não é dela. Ela deve estar com algum problema. É claro, se for um psicólogo, vai dar uma explicação. Se for um psiquiatra, vai dar uma explicação. Se for no médico, no clínico, vai indicar você para ir para um psicanalista. Mas muitas vezes é o encardido, como diz o padre que já morreu lá. Atos capítulo 5, abra aí porque meu tempo, não sei para vocês, mas meu tempo sempre passa rápido, né? Atos capítulo 5. Está lá Ananias e Safira, que é um servo de Deus. Os dois servos de Deus. E todo mundo está vendendo as coisas e levando o dinheiro e dando a Pedro para Pedro distribuir para os irmãos. Aí Ananias e Safira, maravilha, queiram ficar famoso também, dizendo que sou generoso. Safira, vamos vender essa herança e vamos dizer que vamos dar que o dinheiro, vamos dar dando o dinheiro todo, mas na verdade nós estamos dando apenas uma parte. Não era dízimo, não era oferta, ele não tinha que dar o dinheiro nem uma parte, como Pedro mesmo disse, mas queremos ficar bem na fita, como diz a gíria. Pedro, está aqui o dinheiro todo da herança. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você já encontrou aí? Vou ver se eu encontro aqui. Mas ele estava, entretanto, certo homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, mas ficou com parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando, ser cúmplice do pecado do outro pode levar à morte, hein? Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do campo, do dinheiro? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria a sua? E depois vendida, o dinheiro não estava no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa, rapaz? Você não mentiu para homem, mas para Deus. O 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E depois foi sepultado. Daqui a pouco chegam os homens com os pés cheios de terra perto da porta. E em seguida, quem é que chega? A Safira. Safira, não foi isso mesmo que você vendeu? Foi assim a herança? Vocês venderam por tanto? Foi. Está vendo aí esses homens que estão aí? Acabaram 2 horas depois. O sepultamento, acho que mais rápido da história. Cerca de 2 horas, alguma coisa assim. Está vendo esses homens aí? Acabaram de enterrar o seu marido. E vai enterrar você também lá. Pum, morreu. Meu Deus do céu. Mas por quê? Ananias deixou Satanás encher o coração dele. Vai lá, vende, dá apenas uma parte. Ninguém vai saber. Claro, não tem problema ele dar só uma parte. O problema é que ele mentiu aqui, usado pelo espírito mal para ficar bem diante da comunidade evangélica. Olha, o irmão Ananias tem muito amor pela obra. Tem muita fé. Pegar uma herança, que em outras versões fala de herança, ou algo que ele é considerado sagrado, uma herança, e vender e dar todo o dinheiro. O problema ali não era dar dinheiro, é todo o dinheiro. Isso é coisa de grande amor. Pois é, mas ele fazer isso, levar a metade, a oferta que ele levou era uma oferta enviada pelo cão. Quem é que vai chegar aqui na igreja aqui, ímpio ou não ímpio, e trazer aqui, vamos supor, 5 mil reais, a gente vai dizer, está sendo usado pelo capeta. Não dá para gente
nem pensa nessa possibilidade. É Ananias e Safira. Chegou lá com uma oferta que foi o inimigo que colocou no coração dele. Não a questão da quantidade, a questão é que foi em consequência disso. Porque se não fosse pelo maligno, ele não levava nem a metade, nem inteiro. Mas o pensamento de vender e levar, esse motivo de ele fazer isso, porque você percebe que a atitude dele foi de alguém avarento, que estava preso ao dinheiro. Logo, se o inimigo não tivesse colocado no coração dele, ou Deus tivesse colocado, por si mesmo ele não teria vendido e não teria falado nada. Mas a questão é, eu quero fazer o que os outros estão fazendo, mas dar apenas uma parte e depois ficar famoso como que eu tivesse feito, dado tudo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a pertencer a Deus, não mais ao mundo de trevas. Primeira carta de Tessalonicenses aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Alguém lê, por favor. Primeira carta de Paulo a Tessalônica, 5, verso 5. Quem for mais rápido pode ler. Se alguém puder me arrumar um copo com água, eu agradeço também. Pode. Isso. Nós, aqui está falando aos cristãos, filho da luz, filho do dia. Nós não somos filho da noite, nós não somos filho das trevas. O cristão, além de pertencer a Cristo, o mesmo é morada do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quem pode ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19. Quem encontrou? Proveniente de Deus. Isso. Pertencemos, a partir do momento que alguém se entrega a Cristo, pertence a Cristo. Passa a ser morada do Espírito Santo. Se eu sou morada do Espírito Santo, não tem como outro ser espiritual também morar em mim. Porque eu já estou cheio de alguém que é um valente, como Jesus usa a expressão valente, muito mais valente do que Satanás. E como Jesus usa a expressão que o valente vai lá, amarra o outro valente, deixa ele dominado e entra naquela casa. Sendo Jesus o maior valente, dono da nossa vida, se um servo de Deus, se alguém se entrega a Jesus e tem um espírito mau, Jesus vai repreender, vai mandar embora, e essa pessoa não vai ser mais morada dos espíritos maus, vai ter que sair. No entanto, pode ser influenciado. Não pertencemos mais ao velho modo de vida, né? Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É a paixão pelas coisas velhas do passado, o sistema pecaminoso, é que faz com que a pessoa abra uma abertura para a entrada de Satanás. Algumas pessoas com seu comportamento expulsam Jesus da sua vida, ainda que chame por ele. Você acha que a igreja de Laodiceia não falava mais com Jesus, não falava mais de Deus? Com certeza eles até oravam. Mas a sua conduta expulsou Jesus da igreja. Jesus disse: eis que estou à porta da igreja, aquele grupo de pessoas, e bato na porta. E se alguém da igreja de Laodiceia, pelo menos uma pessoa, abrir, eu vou entrar e vou cear com ele comigo, vou festejar com ele e ele comigo. Ou seja, a igreja, com sua conduta, deixou Jesus pelo lado de fora, e Jesus é que estava lá. Ei, deixa eu entrar. Em outras palavras,
A fechadura do coração do homem é pelo lado de dentro. É só ele que pode abrir o coração para Jesus entrar. Jesus nunca abre o coração de alguém. Ele sensibiliza, ele dá um toque, ele faz com que a pessoa escute, mas ele não chega abrindo o coração das pessoas. Senão, todo ímpio seria salvo. Senão a gente culparia Jesus. Por que o senhor não abre o coração daquele lá também? O senhor está fazendo exceção de pessoas? Não, mas Jesus fala com todo mundo. Só que alguns resolvem abrir o seu coração, outros se fecham. Você percebe que nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, algumas pessoas, quando viam as maravilhas, abriam o coração, viu o milagre e se derretia. Alguns se endureciam mais e mais. Jesus para nós é como um sol. Alguém aqui sabe o que é cera? A cera com sol, ela endurece ou ela derrete? A cera derrete ou ela endurece quando vem a temperatura do sol? Ela derrete? Pois é. Mas se você faz um bolo de barro, o sol faz o quê? Faz amolecer ou endurecer? Tem pessoas que é cera. Tem pessoas que é barro, nessa comparação. Ou como um barro. Que a manifestação de Deus endurece seu coração, levando a blasfemar, como os ouvintes do tempo de Estevão. Que Estevão estava falando a palavra de Deus para alguém que já conhecia, falando do Antigo Testamento, várias coisas, até chegar no dia de Jesus, e eles rangiam o dente de raiva conforme Estevão ia citando as Escrituras. Outras pessoas ficaram admiradas, barro e cera, diante do mesmo sol, se comportam de forma diferente. Por isso, o inimigo sabe quem é cera e quem é barro. E ele age diferente com quem é cera e com quem é barro. Satanás sabe. Ele está vendo essa pregação aqui. Ele está ouvindo a pregação que nós estamos aqui. E ele já está planejando saber quem vai acreditar ou não. Ele já está calculando, porque ele está vendo a face de todos nós aqui. E ele sabe quem vai crer, quem não vai. Ele já sabe a caminhada. Quem já ouviu essa pregação em outra data e como se comportou. E o que vai fazer para que o que você ouviu aqui, você não queira escutar mais. Ou talvez se render mais a Deus. Não com medo do diabo, mas por saber que o inimigo, ele é traiçoeiro e pode fazer coisas terríveis contra a nossa vida. Ele sabe. A primeira pessoa que sabe mais da sua vida é Deus. A segunda não é você. O inimigo sabe de tudo que você gosta e que você odeia. Por isso o que ele oferece para um, não oferece para outro nem sempre. Por quê? Porque ele sabe dos gostos. Então, se o inimigo te oferece muito alguma coisa, é porque ele já sabe que tem essa possibilidade. Mas isso não significa que os demônios vão abandonar a casa deles. Que o inimigo habita nas pessoas. Muitas pessoas são habitadas pelos demônios. A pessoa se converte em nova criatura. Agora ele vai desistir? Não vai. Ele vai continuar lutando. Enquanto você estiver vigiando ali, fiel a Deus, porque vigiar também é fidelidade, porque é Deus que pede para a gente vigiar. Quando a gente não vigia, a gente está sendo infiel. Entendeu? É que a gente pensa que infiel a Deus é só quando a gente comete um delito. Quando a gente não está vigiando, a gente está sendo infiel. Porque Deus diz o quê? Vigiai, orai, olhai, desvia para aqui, foge da aparência do mal. E a gente até ora, até olha, mas não vigia. Está sendo rebelde, porque ele pediu cuidado e a gente não teve cuidado. Isso é rebelião à sua palavra. Aí o inimigo vem, e abraça a pessoa. Eu digo para você, né? Tem coisas que a gente evita até falar para não assustar algum de vocês aqui. Então ele não vai desistir. Ele não abandona. Ele apenas foge. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Ele não abandona. Daqui a pouco ele volta de novo. Aí, para ele entrar na casa, vai depender como ele vai encontrar essa casa. Em Mateus 12, 40 e alguma coisa, Jesus fala sobre isso. Falando sobre aquela geração, comparando aquele povo com alguém que tinha um espírito, o espírito foi embora. E quando volta, encontra a casa bonitinha, adornada, varrida.
mas estava vazia. Ele entra e traz mais 7 juntamente com ele, tornando aquela casa uma situação bem pior do que o que era antes. Por isso, presta atenção no negócio que eu vou falar para você aqui. Quem aqui já orou por pessoas endemoniadas, levanta a mão. Quem aqui já orou por pessoas endemoniadas? Não é do interesse de Deus que a gente vive por aí procurando uma pessoa descrente, endemoniada, por aí, expulsa de um, expulsa do outro. Você pode orar se encontrar, mas isso não é vantajoso. Qual é a vantagem? Pregar o evangelho, fazer com que essa pessoa compreenda o evangelho, para que ela venha a ser livre dos demônios. Agora você encontra uma pessoa possuída e não evangeliza, fica se preocupando em expulsar o demônio dela, você faz ela viver como habitação maior depois da sua oração. Porque o espírito, embora não é ser liberto de demônio, irmão, ele sai por um pouco de tempo. E daí eu digo, expulsou o pilintra? Agora vai vir a bulamba, outra agora, que aí os demônios mesmo dão o nome para eles. Isso aí é os demônios que se dão o nome. Então por isso eu nem me preocupo ficar chamando os espíritos mal por nome, porque é eles que se dão o nome. Lá na macumbaria, na quimbanda, e a gente fica usando. É você, José, é você. Que é isso? Eles então trazem uma renca com ele. Porque aí, se ele já não ir na igreja, agora que ele não vai mesmo. Depois que essa mulher orou, foi pro pior dela. Tem algumas pessoas que depois que a gente vai na casa delas e ora por elas, elas melhoram. Porque elas creem no que a gente disse, deu o conselho. Mas tem umas pessoas que nunca mais quer saber de igreja. Por quê? Porque a gente foi lá. Ela tinha um espírito e quando a gente saiu, o espírito volta. O mesmo que saiu com a nossa presença, expulsando em nome de Jesus, o espírito foi embora. Mas você não vai ficar 24 horas orando pela pessoa. Você não evangelizou? Foi feito algo que não deveria ser feito. Só orar pelo um possuído, mas não evangelizar para ele que é no evangelho, você fez uma coisa que não foi muito boa. Se ela tinha um espírito, agora ela vai ter 8. Você está entendendo? Por isso que o evangelho nunca coloca em primeiro plano. E de expulsar os espíritos sempre é depois do evangelho, pregar no reino, sempre de crer, e expulsar o demônio sempre vem depois. Quando você vai evangelizar alguém, expulsar o demônio dela, ou expulsar talvez um espírito, alguma coisa, a não ser que ela esteja possuída, senão ela não vai te entender, mas em primeiro plano, a preocupação nossa não é orar para que o espírito, se tiver algum espírito, saia. Sem evangelizar ela, porque vai tornar ela uma pessoa pior do que o que era antes. Entendeu? Os demônios, muitas vezes, ficar liberto do demônio faz parte do processo da santificação. Se a pessoa é possuída por espírito mau, se converte, mas ela no outro dia continua fazendo o mesmo pecado, o demônio não vai abandonar ela porque alguém expulsou. Se expulsa, tudo bem. Quando aquele crente canela de fogo ir embora, eu entro em você de volta. Você continua permitindo que eu more em você por sua maneira de viver. Então, a preocupação principal é: e conhecereis a verdade, e a verdade liberta, e depois a pessoa acredita. Não, ela tem que crer no evangelho. O evangelho vai libertar ela dos espíritos, de toda maldade. Se ela não crê no evangelho e você vira as costas e vai embora, os demônios gostou da sua ida até lá e ficou zangado também, que assustou ele, mas ele vem com reforço. Quando as pessoas do mundo ficaram possuídas, isso é quase que normal, por causa do seu viver debaixo do domínio de Satanás. Uma pessoa descrente ficar possuída, isso é quase que normal, irmãos, porque elas estão debaixo do domínio do inimigo. João 5,19, a Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno. E a palavra mundo aqui não se refere, não inclui a gente não. Porque todos que vivem no pecado, separado de Deus, estão debaixo da escravidão de Satanás. Por causa do pecado. O mundo está contaminado pelo mal. E as pessoas sem Deus não têm como se defender. A Bíblia diz que Deus envia anjo, não é que fica 24 horas do nosso lado, não. A Bíblia não diz que nós temos anjo da guarda, tá? Então diz assim, os anjos,
os anjos, o anjo, né, não é os anjos, o anjo do Senhor está acampado ao redor de quem? Dos que temem, dos que amam Deus, pode ser colocado assim. Ou seja, o anjo do Senhor, ele não se acampa ao redor de pessoas que vivem na prática do pecado, ainda que ele esteja firme na igreja, mas não está firme com Cristo, não tem garantia que Deus vai ficar enviando anjos para te proteger, para te guardar. Não, eles são ministros de Deus enviados para auxiliar aqueles que hão de herdar a vida eterna. Está lá em Hebreus. Então não adianta ficar dando, Deus envia um anjo para guardar os meus filhos na droga, até porque não tem lógica na Bíblia para orar para Deus enviar anjo para ninguém, nem para você mesmo. Não tem lógica para isso. A gente ora, mas não é bíblico isso. Deus envia. Por que você não pede para Deus mesmo proteger você? Por que é que a gente não pede para o próprio Deus proteger? Deus envia anjo. Deus não está com você? Aí Deus é pouco demais? Então Deus envia um anjo porque com o anjo fica mais forte, né? Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. Sim ou não? Moisés, um dia Deus falou assim, eu não vou no meio do povo não, porque se eu for, vou destruir. Eu vou mandar um anjo, Moisés. Moisés falou, o quê? Se o Senhor não for, vou mandar anjo ao invés de ir? Não faça a gente sair daqui. Deus envia anjo a hora que quer, e não é o tempo todo que Deus envia anjo, mas muito mais importante do que anjo é a presença do próprio Deus na sua vida, na sua casa. Porque o anjo pode proteger o seu exterior, mas ele não pode proteger o seu coração. Agora o Espírito Santo, ele protege você dos demônios de fora e dos que estão querendo entrar dentro, porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Ele diz, eu estou aqui, eu sou dono dessa casa, e você, capeta, enquanto essa casa permitir, aqui você não entra, porque eu que mando aqui nessa casa. Quem aqui é habitado pelo Espírito Santo? Jesus. O relógio não está endemoniado, como alguns pregadores falam, mas ele está indo embora. Como saber se uma pessoa está endemoniada? Tem alguns sinais, que não é definitivo, mas você pode analisar se isso acontecer próximo de você. Um filho, um pai, a mãe, você mesmo. Que tem gente que está endemoniado, mas não sabe. Eu conheci pessoas que não faltava um culto. Mais de 15 anos na igreja ali, a igreja pentecostal, Deus amou, a igreja de oração. Hoje ela não era tanto como antigamente, mas eu pertencia 2 anos atrás, isso há mais de 20 anos atrás, a Deus amou. E os irmãos oravam, tinha período de oração de 45 minutos, às vezes mais de um período. O culto deles começa às 7 horas e termina às 9h30. Interessante que o povo lá, pelo menos na época, não reclamava do horário, né? Mas aí a vida era outra, né? E aí, como saber? Uma das coisas que você tem que analisar é o seguinte: mudanças bruscas de personalidade e comportamento. Pode ser um sinal de possessão demoníaca. Se você tem alguém que você imagina que o Espírito está governando essa pessoa, porque a possessão, a pessoa, ainda que ela estiver consciente, ela faz tudo o que é orientada pelo inimigo. Ela não precisa berrar para ser possuída. Tem gente que tudo que vai fazer você percebe que é estranho. Essa pessoa está possuída, só não está manifestado. Entenda. A influência é algo que você olha assim e parece coisa normal. Tem que ter o discernimento. Possessão pode ser essa questão brusca do inimigo com aquela violência, mas pode ser apenas você analisando os pensamentos daquela pessoa, ainda que ela de ser cristã. Atitude mais agressiva, sem qualquer razão, violência, inclusive com os animais. Falar mais palavrões do que o comum para as pessoas. Tem gente que já é costumeiro falar, mas tem dia que a pessoa está com um palavrão soltando pelo nariz, pelas ventas, tá? Tem gente que, como eu falei da pessoa lá, que ela ia todos os dias na igreja Pentecostal do Amor, né? Eu acabei esquecendo de falar. E ela ia na frente, todo culto ela ia vir na frente. Quem vem aqui na frente, libertação. E ela estava lá. Ela tinha vontade, só não sei porque ela não era liberta, eu sei quantos anos, aquele espírito, até a boca dela, quando ela estava possuída, que era quase 24 horas, pelo menos toda vez que eu encontrava ela estava possuída. Na igreja, ou na rua, no ônibus, em algum lugar ela estava possuída. Não se manifestava. A paz do Senhor, uma vez eu fui pegar na mão dela,
Quando eu peguei na mão do Pai do Senhor, ela soltou minha mão como que estivesse queimando a mão dela. Aí a gente fazia oração lá na frente, ela dobrava o joelho, era casada, e aí o espírito ia embora, aí a cara dela na hora se transformava numa pessoa normal. 10 minutos depois, a cara dela ficava ruim de novo. 10 minutos ou até menos. O demônio esperava ela terminar o culto. E pegava ela de volta. Então, irmãos, isso, automutilação e higiene pessoal inexistentes. Boa parte das pessoas que a gente evangeliza, pessoas de rua, dependentes de droga, pessoas que estão por aí se arrastando, tem até casa, mas fica pelas calçadas. Boa parte dessas, você colocar a mão, elas ficam possuídas. Elas não conseguem ela pode ter água, elas não tomam banho. Elas não cuidam da sua higiene. Aí você vai conversar, você pode pensar que é problema psicológico. Só que quando você conversa com a pessoa começa a falar Bíblia para você de Gênesis e Apocalipse. Mas ela não pratica. Aí você fala, que maravilha, que mente. Eu mandei um vídeo para os irmãos aqui de um rapaz que é de Gênesis e Apocalipse falando tudo, mas é uma pessoa dependente dessas coisas pela rua. O que é isso? Ele está sendo governado pelo poder do mal. Algumas pessoas têm problemas sérios, psicológicos, psiquiátricos, e querem tirar a vida, querendo se mutilar. Hoje mesmo no nosso mundo é muito comum, eu acho que quase todo mundo sabe da história de algum adolescente que vive querendo se cortar os pulsos, querendo se marcar, outras atitudes que o tempo não permite aqui, mas essa automutilação, alguns não querem morrer de fato, mas vivem se cortando ali, sentir dor e tal. Alguns você vai conversar, eles dão alguma explicação. Outros nem sabem dizer por que tem vontade de se cortar. Mas isso hoje está tão grave que você nem imagina. Conversa com as professoras, os educadores, pais e mães. O que é isso? O inimigo. Aí você vai conversar com alguns filhos, os pais sabem bem disso. Tem uns deles que eles dão uma explosão que você imagina, ainda bem que ele ou ela não estava com a faca, senão não teria me atacado. Não é normal isso. A psiquiatria quer resolver tudo, dizendo, chega lá e quer colocar injeção, um monte de coisa aplicando na pessoa, um sossega-leão. Como o inimigo usa o nosso sentido humano para usar a pessoa, se sossegar o lado humano, aí parece que o demônio acalmou. Não é isso. Porque os instrumentos no corpo humano que Satanás usava foi normalizado ou normatizado ou foi acalmado supostamente por aquele sossega-leão, aquele remédio, alguma coisa do tipo. Aí aparece que, então não é espiritual, porque se fosse espiritual, o remédio não teria resolvido. Claro que teria resolvido. Até porque, resolvido não, acalmado. Até porque o inimigo é terrível. Você está com uma dor de cabeça e é um espírito mau que está colocando dor de cabeça em você. Que isso já havia acontecer com algumas pessoas. Aí você fala assim, vou tomar um remedinho. Aí o inimigo, o que é que ele fala? Eu tenho que acalmar essa dor de cabeça dele, porque se eu não acalmar essa dor de cabeça com a anador que ele tomou, eu imagino o que esse crente vai fazer depois. O que você vai fazer se o remédio não resolver? Colocar a mão na cabeça e sair expulsando o espírito para tudo quanto é lugar. Eu digo, o quê? Esse povo é terrível. Eu tenho... A hora está passando aqui. Uma vez na minha casa, lá na Bahia, muitos anos atrás, muitos anos, não sou velho não, tá? Quando alguém ficava curado, o outro ficava doente. Toda semana. Era só alguém parar com a dor aqui, o outro ficava doente. Foi na casa de um macumbeiro, meu pai. Pegou folha de São João, que eu não sei se você conhece São João, uma folha bem amarelinha, que suja o quintal que só. Mandou fazer um banho. Fazer um banho é colocar dentro de um tacho, de uma vasilha de metal ou de barro e cozinhar aquilo. Aí mandou sair jogando com o galho, aquela água nas paredes da casa. E não é que as doenças sumiu tudo. Eu me lembro até hoje. Mas capeta expulsando capeta? Não. Ele se afasta para que a pessoa continue acreditando e continue com outros problemas, indo na casa dos feiticeiros. E daí, se você não tomar cuidado, você dá até o microfone para a pessoa contar a benção.
Irmão, eu joguei um negócio lá e foi embora e eu quero contar a bênção que Deus expulsou todo mal. E... Não, aquela pessoa, ela é de mesa branca, ela não é de mesa preta, ela nem pediu galinha, não pediu dinheiro. Não... Cuidado, irmão. Porque tem alguns irmãos que de vez em quando é tentado ir na casa dessas pessoas, sabia disso? Irmão, na hora do problema, irmão, a gente tem que procurar solução. Onde tiver, a gente vai. Já vi gente falando isso. Não importa, irmão. Deus usa quem Ele quer, inclusive o macumbeiro. De vez em quando dá um blackout, perda de memória. Algumas pessoas são coisas normais, mas algumas pessoas são espírito mau. Aí a pessoa está lá desmaiada já há um tempo, lá não lembra de nada, você ora, a pessoa acorda, você ora expulsando um demônio. Algumas coisas o médico não consegue descobrir de forma alguma. Aí você olha e você percebe que tem o lapeta. Então por que algumas pessoas ficam endemoniadas? Porque não vêm para os braços de Jesus. Olha, essa é uma das coisas que é terrível, que o inimigo gosta de pegar as pessoas. São pessoas que conhecem a palavra e ficam brincando de ser crente. Na internet está cheio de gente aí brincando com língua estranha. Brincando com profetada, brincando com as coisas sagradas. Tem um monte de gente, vai fazer uma propaganda de festividade de jovem, eles fazem um gracejo com coisa séria. Eles não estão, nem sabem, o inimigo está rindo da nossa cara, irmãos. As coisas espirituais, ela é revestida de poder divino ou maligno. Não brinque com essas coisas. Deus não brinca com elas. Então, Paulo chega a dizer assim, olha, não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. A pessoa é infiel e você fica fazendo muita companhia com ela, não é que você quer, o mal dela vai passar por você. Por exemplo, quando a gente vai orar por uma pessoa possuída por demônio, você nunca deve levar a pessoa que ainda não é liberta. Por quê? Porque é muito comum aquelas pessoas, você expulsar o demônio e vai embora. E depois sabe o que acontece? Aqueles espíritos acompanham a pessoa para casa. E não é só acompanhar, porque ele pode querer acompanhar qualquer um de nós. Aquele espírito específico. Porque os outros já estão andando por aí mesmo. Mas alguns deles possuem a pessoa de volta. Tem gente que depois da oração que fez pelo possuído, começa a sentir mal. Por pouco, quando você sente assim, se tomar cuidado, não é Deus te dando sinal, é o inimigo dizendo, então eu estou com raiva de você, porque você fez sair da minha casa, você me fez perder a casa, eu quero agora arrepiar com você. E aí você vai orar e vai vigiar, e se nesse momento você fraquejar na fé, imagina quem é que vai ficar possuído. Você está entendendo? Então, se proteja. As armaduras estão lá em Efésios capítulo 6. Tá? Então, como é que tem que se libertar disso? Tem que sujeitar a Deus. Você chega para uma pessoa que só vive caindo endemoniada, geralmente tem rebeldia por trás. Você tem que aconselhar essa pessoa, sujeitar-vos a Deus, na obediência à sua palavra. E nisso você está resistindo o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de você. Ainda que ele não te abandone eternamente, para todo sempre, no momento, mesmo que ele volte, quando ele voltar, ele vai ver que o Espírito de Deus é que está morando lá. Ainda que ele bata na porta, mas você vai dizer, aqui não, porque eu estou cheio, é da palavra de Deus. Amém? Temos que parar o estudo aqui, não dá para continuar. Mas, irmãos, é real. Você pode ter alguém na casa, na família, que está influenciado ou possuído. Se for o caso, ore pela pessoa. Se não der para orar com a pessoa acordada, que a pessoa pode ficar violenta, que isso tudo são coisas que podem acontecer, deixa a pessoa dormir. Quando a pessoa estiver lá bem dormindo, roncando, coloca a mão lá e repreende. Você percebeu que tem influência ou possessão? Pode repreender. Ah, Deus, se por acaso tiver um espírito nele ou nela, não. Senhor, eu sei que tem. Mas jejum, se consagre, porque tem espírito que você bate o pé e ele sai correndo. Mas tem uns que Jesus diz, esta casta não sai, a não ser com jejum e com o... Então, trata de jejuar, pelo menos uma vez por semana aí, porque esse espírito mau não tem medo de jejum uma vez por ano, não. Tá? Aquela oração para tomar café, essas coisas assim, o diabo também não tem medo, não. O diabo de vez em quando tem que ver, olha, ela está orando no pé da cama, olha, está orando na igreja, olha, essa aqui nem chegar, porque ele vai descer fogo, eu quero manter a distância desse aqui. Não é qualquer crente que o inimigo respeita, irmão.
Mas se for de oração e não for obediente, o inimigo também não respeita crente, que ora, mas não obedece a palavra, não. Por isso, sujeitai-vos a Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, vamos orar essa noite. Fique de pé. Nós temos culto sexta-feira, vai estar aqui o evangelista Sebastião pregando, cantando. Sexta-feira que vem, nosso irmão convidou ele para estar aqui, o Aparecido. E domingo que vem, escola bíblica dominical, com o nosso irmão evangelista Jeremias. E depois, ensaio com a mocidade. E à noite, um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Mas eu quero convidar aqui na frente, se você tiver coragem, não estou dizendo que você está possuído, mas se por acaso você percebe que de vez em quando, percebe que espírito quer influenciar a sua vida, eu quero orar por você. Você não é obrigado a vir, mas isso é real, irmão. Observa bem seu marido, seu filho, seu tio, sua filha. Não fica, não, isso é coisa de criança. Cuidado com esse negócio, gente. Eu já vi criança lá em São Paulo uma vez na Madureira que era um chororô que não tinha quem acalmava essa criança. Pediu para ir lá na frente a mãe com a criança, o pastor fez uma oraçãozinha de 1 minuto, a criança ficou o resto do culto. O pastor só expulsou o demônio que percebeu uma criança de cola. Ela não estava possuída, mas influenciada, gente. Tu acha que algumas pessoas que andam por aí com um comportamento tão imoral, você acha que é só obra da carne que está ali? Tem gente que quer parar de roubar e não para de roubar, você acha que é só sem vergonhice? Tem gente que vive só traindo e sabe que é errado, chora para o marido, para a mulher e não para. Você acha que isso é só obra da carne? Isso é demônio no couro. Pessoas que querem andar na rua só pelado, alguns querem vir até para a igreja, pelado, alguns são até crente, é uma vida imoral, indecente, envergonha pai, envergonha mãe, envergonha marido, envergonha todo mundo. Você acha que isso é só obra da carne? Isso é demônio controlando as pessoas, controlando até a maneira que ela come. Tem gente que tem demônio, você não pode tocar nela, que para ela ela já sente uma coisa ruim. Tem gente que você não pode olhar que para ela você está com maus intenções. Claro que essas coisas também existem. Tem gente que vê demônio em tudo. Ou quando ela mesmo olha, quando ela fala, ou quando alguém olha para ela, quando alguém toca nela. Existem os espíritos das trevas por aí, querendo entrar